Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, mais uma vez esse deputadozinho mequetrefe, esse Nicole, ele gravou um vídeo falando do Pix. Que agora vai ser pior do que o ano passado, que o governo, quando ele lançou aquele vídeo que teve 350 milhões de visualizações, que aquilo ali foi impulsionado pelos algoritmos, enfim, é uma mentira deslavada, aquilo ali não condiz com a verdade da população brasileira, mas aquilo ali causou um estrago danado que muita gente parou de usar o Pix para tudo. E não é bem assim. Dessa vez, o que está acontecendo agora, que está aprovado desde agosto do ano passado e entrou em vigor agora, é que o governo vai fiscalizar essas fintech, esses bancos digitais, que não são todos, mas uma grande maioria são usados para lavar dinheiro do crime organizado, dinheiro de corrupção, literalmente para lavar dinheiro, principalmente vindo de igrejas evangélicas. Para vocês terem uma ideia, a Damares, a senadora Damares, ela deu uma entrevista aí num desses canais de notícia das redes sociais, eu acho que é no YouTube, que ela está falando ali que a CPI do INSS está investigando muitas igrejas. Ela falou grandes igrejas, grandes pastores estão envolvidos com isso. Agora, como ela mesma disse, que as próprias pessoas, quando começam a investigar esses grandes pastores, as pessoas dizem, não façam isso, porque as igrejas vão ficar descredibilizadas, as pessoas vão começar a falar disso, não vai ser bom para as igrejas. Preste atenção, as próprias pessoas, muitas delas que foram prejudicadas com isso, não querem que sejam investigados os grandes pastores, porque vai vir muita porcaria no ventilador e as igrejas vão perder a credibilidade, que já estão perdendo, por causa de alguns pastores que a gente conhece, igual esses da voz estridente e outros mais que tem aí, que não precisa falar o nome aqui. Vamos falar, como eu sempre falo aqui, Silas da Lacraia, Edimo Cego, outros mais, agora o André Valadão. Preste atenção, o André Valadão, ele criou um banco digital, ele e a mulher dele, uma fintech dessa aí, com a participação ali do cunhado desse dono do Banco Master, que está tendo toda essa investigação desse rombo, o maior rombo que já aconteceu hoje no sistema bancário no Brasil. O maior escândalo desse Banco Master, e essas pessoas todas estão envolvidas com os pastores, governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, de muitos lugares estão envolvidos com esse banco, Então, assim, ninguém quer que isso seja investigado, mas vai ser investigado. A Polícia Federal vai investigar até a última instância ali que tiver que ser investigado, para que essas pessoas sejam punidas. Então, o André Valadão criou um banco e, segundo ele, a Clava Forte, o nome do banco que ele criou lá, que é para impulsionar as obras de Deus. O banco foi criado para isso. Agora, vocês imaginem só, o fiel da igreja dele lá, que tem muitos famosos. O Nicole mesmo, já houve um depoimento de uma pessoa aí que era membro da igreja desde muito tempo, desde quando ele era adolescente, que ele é membro dessa igreja da Lagoinha, do pastor Valadão, que já saiu até que esse André Valadão, ele tinha um caso com os cantores da igreja, as pessoas cantavam na igreja ali, e o Nicole é um desses. Só que assim, foi jogado isso no ventilador, foi abafado e pronto. Mas está no ar, é só você buscar aí nas redes sociais aí, você vai encontrar exatamente tudo isso. Se você começar a mexer, como já dizia as nossas avós, né? Merda, quanto mais mexe, mais fede. Então, se começar a mexer nesse caldeirão de merda aí, virão coisas à tona aí que só Deus não duvida, envolvendo essas pessoas. Porque o Flávio Bolsonaro, o Nicole, só famosos que são membros da igreja desse cara. E tenho certeza de uma coisa, esse ano o Flávio Bolsonaro vai usar, que ele já disse que é pré-candidato sim, não abre mão, então assim, eles vão vir a público, vão vir nessa campanha política, espalhando um monte de mentiras nas redes sociais, vai ser um inferno total. E até agora, infelizmente, eu pelo menos não vi um movimento, por mínimo que seja, da Secretaria de Comunicação do governo sobre isso, falando disso ou agindo contra isso.
porque essas fake news, principalmente essas mentiras jogadas nas redes sociais, justamente por esse Nicole, esse deputadozinho mequetrefe, que quase tudo isso parte dele, porque como ele tem muitos seguidores nas redes sociais, ele é colocado ali como o garoto propaganda da mentira para espalhar isso. Porque, queira ou não, causa um estrago danado, porque uma grande maioria das pessoas acreditam nessas desgraças, entendeu? Tudo que vem deles as pessoas acreditam. Não adianta, tudo que for contra o governo as pessoas acreditam. E pior que são pessoas que vivem dos benefícios criados pelo governo de esquerda. Tem até muitas piadas aí nas redes sociais, que as pessoas ficam tão indignadas que põem ali, como eu vi ontem um pequeno vídeo aí, tipo de piadas, o cara falando que é de direita, mas recebe Bolsa Família, é de direita, mas o filho recebe não sei o quê. Então assim, aí ele fica desesperado e fala, o que é que a direita fez de bom para eu falar aqui? Não tem nada, absolutamente nada. Todos os benefícios que o povo brasileiro tem, que o trabalhador brasileiro tem, veio dos governos de esquerda, entendeu? E nos últimos 20 anos aí, mais de 20 anos, todos os benefícios que nós temos hoje foi colocado ali, foi criado ali nos governos do presidente Lula, no primeiro, no segundo, no terceiro agora, e vai ser no quarto também. Agora, a grande mídia, os grandes empresários, principalmente os banqueiros, eles não querem que um governo, que um presidente da esquerda seja eleito, no caso do Lula, seja reeleito. Eles não querem porque atrapalha os planos deles, atrapalha aquilo que eles querem, que é um povo sem emprego, um povo passando fome, para aceitar o que vier deles, aceitar as migalhas que vier deles, entendeu? A pessoa sem emprego aceitar trabalhar por aquilo que eles quiserem pagar, uma pessoa passando necessidade, sem ter onde morar, sem nada, aceitar as migalhas que vierem dessas desgraças, desses escravocratas, desses carcamanos, que nós sabemos muito bem quem são. Isso aí, no meio disso tudo, tem a grande mídia, tem o império da comunicação, tem os imperadores da vez, que são o povo do agro, são os banqueiros, são os grandes empresários, que querem ser os imperadores da vez. E como o governo de esquerda impede que eles ponham em prática esse ego deles, essa ganância deles, aí ficam mentindo, ajudando a mentir, porque você não vê. Eu vou falar aqui, quando você fala grande mídia, todo mundo sabe que a gente está falando da Globo. Você não vê a Globo emitir uma nota falando do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. É só ir nas redes sociais, pessoal, hoje é fácil. Entre no Google ali, perguntem, vejam ali, pesquise o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu lá há 2 dias atrás. A mulher foi espancada, a mulher levou porrada no meio da rua, e não é uma latino-americana, não. Era uma americana, só porque ela é contra isso que está acontecendo lá, porque as pessoas que estão lá, os lacaios que nós conhecemos, entendeu? Os baba-ovos, os lambibotas de americano que nós conhecemos, principalmente os bolsonaros, os bolsonaristas, os bolsominions, o gado maldito, principalmente eles, falam de liberdade de expressão, da democracia. O Donald Trump é o pior ditador que os Estados Unidos já viu. Eu acho que os Estados Unidos nunca viram um ditador. Agora eles estão vendo. Só que a grande mídia não mostra isso de maneira nenhuma. Não mostra que a mulher foi espancada, literalmente. Ela levou chute, ela levou bicudo do policial, ela levou 2 murros na cara, que cada murro foi um tombo. A mulher foi espancada, quebraram a mulher na porrada. Se você for procurar um motivo, não tem. As pessoas estavam ali protestando, tinha umas pessoas fantasiadas de bichos, entendeu? De animais, tem um cara fantasiado de girafa, cobriram o cara na porrada, porque estão protestando contra isso. Liberdade de expressão, não diz que o americano pode falar o que quer, ele pode andar com bandeira nazista nas costas, bandeira nazista pode. Entendeu? Ele não pode andar ali com bandeira de protesto contra o ditador doente, o maldito, que está com o pé na cova, que é aquela desgraça. Eu acho que ele não vive mais 2 anos, esse Donald Trump. Ele está acabando com os Estados Unidos, literalmente. Os Estados Unidos está deteriorado, entendeu? O império ruiu, a ferrugem comeu. E ninguém está vendo isso, a grande mídia não mostra.
entendeu? Aquela mulher que foi assassinada com 3 tiros na cara, ela não fez nada, estava ali protestando, pôs o carro dela ali. Aí depois o próprio presidente vem falar que o cara estava hospitalizado, o cara nem caiu, o cara estava em pé ali. O cara estava na frente do carro, ela saiu de lado e ele atirou na cara da mulher. A mulher deixou 3 filhos, entendeu? Era americana, loira, dos olhos azuis, mostra ela bem na tela, dá um close bem no rosto dela, para todo mundo ver, não era latino-americano, era uma americana, loira, dos olhos azuis, que estava ali protestando contra essa baderna e morreu, foi assassinada. Pessoas estão sendo assassinadas todo dia nos Estados Unidos e eles ficam querendo se meter no que está acontecendo no Irã, querendo se meter no, como foi dito ontem, que o atirador que estava lá matando as pessoas no Irã são atiradores israelenses, que estavam ali infiltrados no meio do povo atirando nas pessoas, para a culpa ficar no regime. Só tem uma coisa, 90% dos iranianos são muçulmanos. Aquele regime ali não vai mudar, porque é a maioria do povo que quer. Isso envolve religião, envolve a tradição dele, envolve tudo. Não vai mudar o regime, por mais que nós não concordemos, por mais que o mundo não concorde com aquele regime, mas é o regime dos ayatolás, entendeu? 90% do povo ali são muçulmanos e aquilo ali não vai mudar. Literalmente, infelizmente para as mulheres, aquela porra ali não vai mudar, porque é assim que eles são desde sempre. Aí os Estados Unidos, o Donald Trump, a lagosta, aquele desgraçado fica mandando matar pessoas. Tu já imaginou, tu tá no posto abastecendo, o frentista tá lá abastecendo, para a polícia ali, essa polícia dele, essa polícia de imigração, para ali e leva o cara em cana. Começa a dar porrada no cara, tira o bombista lá, o frentista lá, dando porrada no cara, põe no carro, leva e acabou, e tu fica lá, uai, o que é que está acontecendo? É isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Pessoas morando na rua, pessoas passando fome, pessoas sendo agredidas, sendo mortas todo dia, e é a democracia? Porra nenhuma, ali está acontecendo, é uma tirania total. É só ir nas redes sociais, façam isso. E vamos atentar para que no Brasil, essas fake news vindo dessas desgraças, não se torne verdade. É só falar na extrema-direita, eu fico soluçando, que essa porra pega, Toda vez que eu estou gravando um vídeo aqui agora, eu começo a falar da extrema-direita e eu dou ali os 2 soluços. Essa desgraça pega. Mas assim, pessoal, brincadeiras à parte, é muito sério. O troço é muito sério o que está acontecendo hoje, principalmente nos Estados Unidos. E ele fica preocupado com os outros. Na Venezuela, foi lá, matou mais de 100 pessoas, assassinou mais de 100 pessoas para roubar, foi um latrocínio. E ficou por isso mesmo. A grande mídia ainda fala como se o cara tivesse verdade, como se o cara tivesse certo, entendeu? Por que será, né? Por que será que eles concordam com tudo que é feito ou que vem dos Estados Unidos? Né? É só buscar a origem do império, é só procurar pesquisar a origem do império. Façam isso. Bom dia. Excelente quinta-feira. Que Deus nos abençoe.